O poder do subconsciente. Capítulo 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Kettering, Poincaré, Einstein e muitos outros já a utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. Um famoso químico, Friedrich von Strardonitz, utilizou de vez o seu subconsciente para resolver o problema que enfrentava na seguinte maneira. Há bastante tempo trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio na fórmula de benzina. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Esta resposta, vinda do seu subconsciente, deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento circular de átomos, que é conhecido como o anel de benzina. Um famoso cientista produziu suas invenções. Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía-a em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível, não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação. Dizia ele: invariavelmente minha invenção funciona como eu imaginei. Em 20 anos não houve uma única exceção. Como um notável naturalista resolveu seu problema. O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de 2 semanas que ele procurava decifrar a impressão algo obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficara preservado. Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restauradas. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Foi em vão, a imagem enevoada não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu de sua mente como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de se deitar. Já de madrugada, o peixe reapareceu em seus sonhos, a princípio de maneira confusa e por fim com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocara ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver o seu desenho. Características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o Jardim des Plantes e, orientado pelo desenho, seguiu trabalhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com a maior facilidade. Um eminente médico resolveu o problema do diabetes.
Há alguns anos atrás, recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina. Conto agora a essência do artigo, na medida em que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos ou mais, o Dr. Frederick Banting, brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Banting passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite da exaustão e adormeceu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu-o no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Foi esta a origem da insulina que já ajudou milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Banting se dedicou conscientemente ao problema em busca de uma solução, de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime, continue a apresentar o problema todas as noites antes de dormir, ao seu subconsciente, como se nunca o tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressuponha uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Convença-se agora, ao ler este livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe. Ele tem de lhe obedecer, pois não possui volição, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção, focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono. Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá. Enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam de uma torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganhara como herança. Procurei-o por toda parte sem encontrá-lo. À noite falei ao meu subconsciente da mesma maneira por que falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: Você sabe todas as coisas, sabe onde está o anel e vai me dizer agora. Acordei de manhã com as palavras Pergunte a Robert, soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, um garoto de uns 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição, e Robert disse-me: Oh, sim, encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos. Coloquei-o em minha escrivania. Pensei que não valesse coisa alguma, por isso não disse nada a ninguém. O subconsciente sempre responderá, se você nele confiar. O segredo da orientação ao subconsciente. O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo, você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sob a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você.
Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Pontos que devem ser lembrados. 1. Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. 2. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. 3. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem, nunca falha. 4. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta interrompa as nuvens e se afaste. 5. Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema, conhece apenas a resposta. 6. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta, a alegria que sentiria se já a houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. 7. Qualquer imagem mental sustentada pela fé e pela perseverança irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes e maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. 8. Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. 9. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis, etc., são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. 10. Entregue seu pedido de uma solução ao seu subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O subconsciente tudo o conhece e tudo vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. 11. A ação é o seu pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe, o toque de um senso interior. Siga-o.